Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início a esta reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 17 de Abril. Uma vez que é uma reunião ordinária e que temos presença de público, darei a palavra ao público, naturalmente, mas quero obviamente cumprimentar os colegas, cumprimentar os funcionários do município aqui presentes, o público aqui presente, de uma forma especial o Sr. Presidente da Assembleia, e no fundo, mais longas, ia perguntar se da parte do público há alguma questão que queiram colocar ao Executivo neste período de ordem do dia. Temos ali o Sr. Adelino Ramos, faz favor. Sr. Presidente, faço um pedido. Nunca esqueça os casos que lhe apresento, mesmo que não se tenham datas para resolver as questões. E vou começar. Sr. Presidente, gostava de ser informado sobre os edifícios que se encontram em perigo, de desabamento, se a Câmara está a tomar medidas para que os proprietários da Câmara decidem a fazer as obras para que não haja algum problema grave. Pois está ao princípio da Rua de Santo António um prédio com bastantes aberturas nas paredes que em qualquer altura pode cair. O prédio é o da Rua de Santo António, número 29. Também me lembro que é necessário que a Câmara mandar restaurar as figuras que estão na rotunda do Barriga, pois mostram que há uma falta de claro, ou seja, pintar porque não mostram mau aspecto. Também há um esgoto que corre para o origami da pipa, junto à ponte dos afetos, porque a descarga do esgoto deita cheiro e muito desagradável. Agora sobre as placas pólicas, pergunto como está a situação. Já falei nisso algumas vezes, mas continuo a dizer uma vez. E para terminar, Sr. Presidente, continuo a falar sobre a sala frente à escola ainda do Barriga, pois esta sala, antes da pandemia, passámos por lá, o Presidente teve mais alguém, e como nota para que se fosse reparado, mas continua na mesma, com os arbustos e meias partidas entre a sala. Então, também sobre a escola, devia ser aproveitada para qualquer ocupação de serviços da Câmara, mas tenho dito. E obrigado. Se há mais alguma questão do público? Não havendo, vou passar a responder ao Sr. Adelino Ramos. Nós procuramos fazer sempre o melhor que sabemos e que podemos, tendo em conta as dificuldades do dia-a-dia e aquelas que aparecem todos os dias, e, portanto, vamos fazer o possível. Respondendo à sua questão, prédios em risco de desabamento na parte antiga da vila, o município criou uma ARU, uma área de reabilitação urbana. Essa ARU consagra uma série de incentivos para que os proprietários possam reabilitar. Enfim, a primeira responsabilidade é dos proprietários que não reabilitem. O município está a dar um exemplo. Nós estamos a reabilitar de uma forma profunda e estrutural o edifício do Arruda Lab, neste caso o antigo edifício dos Passos do Conselho, e portanto o município está a fazer despesa pública para requalificar património que estava degradado e devoluto. E o que vamos fazer, e que temos feito também, com alguma polémica à mistura, mas temos feito, é agravar o IMI para os proprietários que não estão a fazer as intervenções que exigem e que estão apreciadas pela Comissão de Vistoria. Nós temos cerca de 37 imóveis identificados e que seguiram para as finanças como imóveis que consideramos devolutos ou degradados e, portanto, não nos podemos substituir aos proprietários a não ser que haja um perigo iminente de queda para a via pública que possa afetar potencialmente a segurança de pessoas e bens. E, portanto, nessas situações nós temos atuado. Há um exemplo na Rua Cândido dos Reis em que atuámos, o município atuou. Há outros exemplos de notificações que temos feito, mas os proprietários conseguem acolher e fazer, outras não conseguem. Numa primeira análise estamos a agravar o IMI para tentar ver se as coisas vão para a frente, mas houve aqui uma estratégia consolidada ao longo de tempo, ou seja, começou pela ARU, começou por obras de reabilitação que fizemos e agora o agravamento fiscal e, se necessário, uma intervenção coerciva que, digo, só poderá ter lugar em casos devidamente fundamentados e quando esteja em causa o perigo iminente para a via pública e para as pessoas e bens. Sobre a rotundidade de Barriga, reconheço que eventualmente é preciso fazer alguma melhoria, não está nas necessidades mais identificadas como prioritárias no curto prazo. Obviamente temos que ir gerindo as prioridades em função das circunstâncias. A questão diferente é a questão do esgoto na ponte dos afetos, aí sim, isso é prioritário. Aliás, nós vamos abrir o concurso que vai contemplar
precisamente o finalizar da execução do Carrasqueiro em termos de rede de drenagem de águas residuais, portanto saneamento, e esse coletor junto à Ponte dos Afetos e até à estação elevatória da etar da Ruda dos Vinhos será substituído. Já temos a declaração de utilidade pública pela Assembleia Municipal, porque não foi possível chegar a acordo com o proprietário privado, um dos proprietários privados, para entrar em obra. Portanto, vai ter que seguir a via da expropriação por utilidade pública. Ela já está a seguir os seus termos e trâmites. Já foi, no fundo, o projeto de execução também apresentado na passada sexta-feira pela empresa que contratámos para esse efeito. E os serviços, ainda hoje de manhã tivemos uma reunião de coordenação onde esse tema foi focado, e irão lançar um procedimento, neste caso através de um concurso público, para avançar essa obra. Eu estou convencido que ela avançará, com certeza, ainda durante este ano, se tudo correr bem. Sobre as placas toponímicas, nós temos neste momento nós temos um pintor no quadro do pessoal da Câmara Municipal, é bom que se perceba isso, e nós terminámos recentemente uma intervenção de fundo e exigente que fizemos no Moinho de Cardosas. Recentemente esse pintor foi deslocalizado para outra intervenção que também era urgente nas escolas, nomeadamente no Centro Escolar da Ruda. Esse assunto está identificado para ser resolvido, mas não tenho naturalmente ainda nenhuma indicação de timing para esse efeito, até porque, como disse, há outros serviços mais prioritários que o pintor está neste momento a desenvolver. Relativamente à questão da Escola de Barriga e da Vala, efetivamente os serviços já têm informação minha já há muito tempo sobre a intervenção. Não sei se o vereador Paulo talvez tenha uma informação mais detalhada sobre esse ponto, uma vez que acompanha essas reuniões de coordenação do estaleiro, mas a ideia é que é preciso fazer uma obra profunda, porque de facto não é possível resolver com uma intervenção ligeira o problema, e isso é preciso planear os meios e as formas de o fazer. Neste momento não tenho indicação, mas obviamente está sinalizado e é para ser intervencionado. Relativamente à utilização da Escola de Barriga, ela já está a ser utilizada pelos serviços da USSDA, portanto da Unidade do Setor Social e Saúde do município, nomeadamente o nosso Centro de Ajudas Técnicas, vulgarmente dito, ou seja, onde nós colocamos as camas articuladas, os andarilhos, as cadeiras de rodas, etc., de apoio à população, é lá colocado e, portanto, está lá a ser utilizado esse equipamento para esse efeito, porque é mais versátil e mais indicado para nós podermos fazer esta gestão deste tipo de equipamento, que é um equipamento sensível e que não deve estar misturado com outros equipamentos que estão depositados no armazém. Fundamentalmente acho que são estas as questões. Não sei, Paulo, se queres acrescentar alguma coisa relativamente à questão da barriga junto à escola. Sr. Presidente, obrigado. Cumprimentar os colegas do Executivo, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, colaboradores e técnicos do município também, público em geral. Não, o Presidente já disse tudo. Há que efetivamente priorizar. Na verdade, esta é uma intervenção que tem algum grau de complexidade, terá que ser feita e ser lá no devido tempo. Neste momento temos andado a procurar concretizar e levar a efeito outros trabalhos, mas está devidamente sinalizado e haveremos de lá chegar e conseguir naturalmente resolver. Obrigado. Sr. Presidente, entendi que a minha intervenção pequena é só para alertar a situação das coisas. Eu nunca esqueço os casos que aqui apresentam. Sr. Presidente, desculpa. Eu nunca esqueço os casos que aqui apresentam. Na maior parte, mas não gostava que as questões não ficassem esquecidas. Eu vou-me sempre batendo no mesmo ponto enquanto as coisas forem resolvidas. Ok? Obrigado. Muito bem. Vamos dar entrada no período antes da ordem do dia. Nomeadamente, eu tenho aqui algumas informações para prestar aos colegas. Neste ponto, enfim, eu gostaria de dar nota que no passado dia 14 nós demos entrada junto da CCDR-LVT da candidatura do município da Ruda para os danos verificados por sequência da intempérie verificada durante o mês de dezembro de 2022. Não obstante, enfim, a prorrogação do prazo, nós enviámos a candidatura tempestivamente, portanto, neste prazo do dia 14, que seria o prazo inicial para apresentar este inventário. No fundo, ele corresponde àquilo que foi o relatório dos Serviços Municipais de Proteção Civil, que foi também partilhado já em reunião de Câmara. Estamos a falar
de uma verba que vai rondar os 2,5 milhões de euros de danos relatados. Aquilo que está previsto na legislação é um pagamento até 60% eventualmente desses montantes. Nós, obviamente, temos a expectativa enfim, as intervenções que estão aqui sinalizadas e que são do conhecimento de serem apoiadas. Portanto, mas vou dando a informação à medida que a tenha, mas ficamos já com essa nota que apresentámos no dia 14 da parte da manhã essa candidatura. Depois dá nota também de algo que tinha sido questionado na última reunião de Câmara. A senhora vereadora que questionou não está presente, mas de todo modo fica registada em ata, sobre a questão dos dados da UMS e do balcão SMS 24. Portanto, começando pela Unidade Móvel de Saúde, enfim, dos dados relativos a janeiro até março deste ano de 2023, foram realizadas 10 saídas da UMS para as localidades do concelho e foram realizados 71 atendimentos. No que diz respeito aos dados do balcão SNS 24, relativamente ao ano de 2022, no balcão SNS 24 de Arranhó foram realizados 8 atendimentos, 7 pedidos de alteração de dados e um pagamento de uma taxa moderadora. No balcão SNS 24 da Ruda dos Vinhos foram realizados 712 atendimentos, dos quais 376 foram por causa do certificado de Covid-19, 202 consultas e 129 alterações de dados e 5 receituários obtidos. No balcão SNS 24 da Freguesia de Cardosas, eu recordo que ele foi só inaugurado no dia 25 de abril, mas de todo modo, de lá para até 31 de dezembro foram realizadas 30 atendimentos, 11 consultas, 10 alterações de dados e 6 receituários. No balcão SNS 24 de Santiago dos Velhos foram realizados 5 atendimentos, 4 consultas, uma alteração de dados e 5 receituários obtidos. Relativamente a janeiro até março deste ano, só temos dados relativamente à Junta de Freguesia, ao balcão SNS 24 da Junta de Freguesia de Cardosas e de Santiago dos Velhos. A Ranhó e a Ruda dos Vinhos não nos enviaram tempestivamente os dados, mas posso partilhar desde já os dados de Cardosas. Temos 10 marcações de consulta, 15 marcações de exames, 5 atualizações de dados e 3 receituários obtidos. E em Santiago dos Velhos temos 8 marcações de consulta, uma atualização de dados e 6 receituários obtidos. Depois, no que diz respeito também a atividades ao longo do último fim de semana, queria obviamente aproveitar para saudar a iniciativa do Clube Desportivo, Recreativo e Cultural de Cardosas, que realizou mais um festival das bifanas e dos coratos. Tive a oportunidade de estar presente também, acompanhado pelo Sr. Vice-Presidente e pelo Sr. Vereador Paulo Pinto, e, portanto, felicitar o clube pela iniciativa, que parece-me que foi dourada de êxito e, portanto, obviamente aqui também dar essa nota de destaque. Fundamentalmente eram estas 3 notas que queria dar neste período antes da ordem do dia, e agora fica ao dispor dos colegas para alguma questão que queiram colocar. Muito bem. Por ordem de inscrição, se calhar, Vereador Paulo Pinto, se faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Dar também nota na sequência daquilo que acabou exatamente de afirmar relativamente a eventos que decorreram neste fim de semana. A segunda noite de fados, organizada pela Sociedade Recreativa e Cultural de Camontes, no passado sábado, casa cheia, é de enaltecer o trabalho da direção desta coletividade, como de outras, de todo o movimento associativo. No domingo de manhã, uma caminhada, um passeio pedestre organizado pela coletividade de Adebaço. Tive a oportunidade de depois também ir à parte do almoço, fui só à parte do almoço, podia ter ido também fazer a caminhada, acabei por não ir, mas é verdade. Com a participação de cerca de 60 pessoas na caminhada, no passeio pedestre, o que é verdadeiramente relevante. Depois gostava de vos dar nota do seguinte: na sequência de um trabalho que foi feito, não tenho de cor se em 2016 ou em 2017, em que foi feito pelo laboratório, pelo LNEC, pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, uma avaliação, um estudo, uma avaliação estrutural de um conjunto de pontos no concelho, em que
nada de verdadeiramente grave tinha sido assinalado à data. Neste momento entendeu o Executivo que devíamos voltar a fazer, nomeadamente naquelas que os serviços técnicos da DOAQV entendessem que fosse mais necessário. E é isso que vai ser feito pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, portanto uma avaliação estrutural da Ponte dos Quatro Caminhos, que, como sabem, sofreu um pouco com as intempéries de dezembro de 2022, e também na Ponte do Carvalhal, que os serviços técnicos entendem como sendo uma que apresenta um estado menos bom por comparação com os outros. Dar nota que no Parque Urbano das Rotas foram já retirados todos os tutores que já não eram necessários nas árvores. Há uma ou outra árvore seca que irá ser substituída brevemente. Para além dessas, iremos plantar mais 36 árvores numa segunda linha abaixo dos Pinheiros, junto à Quinta da Ponticosta, naquele talude na zona mais alta, exatamente para aumentarmos a dimensão do bosque e também futuramente a zona de sombreamento. E é só. Ok. Palavra ao Sr. Vice-Presidente. Muito boa tarde, cumprimentar todos os presentes, começar pelos colegas do Executivo, o Sr. Presidente, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, técnicos e colaboradores do município e público em geral. Só algumas notas, algumas em linha com o que já foi aqui também dito, nomeadamente a questão da dinâmica associativa, para lá da questão dos eventos que decorreram em Alcobaça e Camontes também, deixar aqui, e Cardosas, deixar aqui uma nota importante relativamente àquilo que é foi a primeira concentração motar desenvolvida pelo grupo Raposas do Asfalto, que trouxe uma grande dinâmica, uma nova dinâmica ao Conselho, com uma presença robusta do ponto de vista da adesão. Depois uma lota também de uma associação, de uma organização, uma instituição que é o Rancho Folclórico Podas e Vendi, mas também deixar aqui uma nota de preço que é meramente exemplificativa e ilustrativa daquilo que é um trabalho com muitos anos, mas que mais uma vez levou recentemente o nome do Conselho de longe, desta vez até à Nazaré. Penso que ainda estão aqui também a ser colhidas as sinergias da presença do grupo do Tamar da Nazaré quando a sua visita à Arruda, e eles estiveram agora presentes retribuindo esse intercâmbio na Nazaré, levando mais uma vez aquilo que é o nome da Ruda dos Vinhos e a cultura popular e a etnografia local. E apraz-me também registrar aqui e dar-lhes os parabéns por um trabalho que já é bastante longo, e disse logo isso no início, que é meramente ilustrativo, mas que mais uma vez estiveram nesta capacidade que é de ser embaixadores daquilo que é a cultura, e neste caso a cultura popular arrudense. Depois, dar aqui nota também da continuação de um projeto, que é o projeto Pontos de Vista, que também já foi aqui apresentado e que chega agora a Santiago, ao Centro Escolar de Santiago dos Velhos. É a sensibilização para as artes, é a educação para as artes, pela artista Marlene Viana, e vamos estar agora presentes com esta iniciativa, precisamente de uma forma descentralizada, levando as artes também às nossas crianças agora em Santiago. Ainda no âmbito da educação, algo que, no fundo, vem na sequência de um trabalho de avaliação do ponto de vista da segurança de algumas infraestruturas. Já fizemos para o desporto, para as infraestruturas desportivas, e foi feito um relatório que já foi dado conta, nomeadamente em reunião de Câmara. Mais recentemente fizemos o mesmo para as infraestruturas educativas, onde foi feita uma avaliação de todos os centros escolares do nosso agrupamento, no que diz respeito à segurança, para, como às vezes uma imagem vale mais que muitas 1000 palavras pelo menos, o resultado dessa avaliação é bastante profuso, é bastante extenso, e está aqui nesta pasta para quem quiser consultar. Temos neste momento uma radiografia muito fidedigna daquilo que são as condições dos nossos centros escolares. Alguns, nesta interrupção letiva, foram alvo até de alguma intervenção, nomeadamente o da Ruda, que foi alvo de uma pintura. Também o Centro Escolar de Santiago, nomeadamente a nível do refeitório. Essa intervenção não está terminada, porque é preciso uma intervenção um bocadinho mais robusta, e o que se fez agora foi aquilo que é mais urgente, mas no fundo este relatório dá-nos essa perspectiva do que há para fazer, do que há para melhorar, e temos uma salvaguarda do ponto de vista da segurança do que são as condições da nossa educação no Conselho. E depois de deixar só um convite, que é o convite para o Festival Políticas à Parte, que está em contagem decrescente neste momento, que vai começar no dia 23,
com cartoon político, com uma exposição do artista Celso Ameixa e também com uma participação do grupo Repórter X, que tem um vídeo alusivo à situação ucraniana. Dá-se a coincidência feliz que o artista da exposição também participou no vídeo e vão estar presentes para uma participação acústica nesse evento. Depois também, no dia 25, a presença de João Afonso, e existem bilhetes à venda. Os preços não são proibitivos, são convidativos, são 5 euros. E também o Samuel Lúria no dia 29. Portanto, deixo aqui. E depois também a participação, e essa é uma das novidades deste certame, que é o Políticas à Parte, um programa muito específico para os nossos jovens, para a educação para a cidadania, com a parceria com o IPDJ, pela primeira vez neste Políticas à Parte também. Fica ao convite. Muito obrigado. A palavra ao Sr. João Pedro, se faz favor. Cavaco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Mesa, Sra. Presidente da Assembleia, muito boa tarde ao público aqui presente, técnicos do município. Só temos duas perguntas simples para fazer. A primeira era em relação ao plano de alcatramento, qual é que é o ponto de situação e qual é que é a previsão agora dos próximos trabalhos, se existe alguma calendarização. E também em relação à substituição do relvado do campo de futebol, como é que está essa situação, quando é que está prevista ser feita, provavelmente nas férias escolares, mas como é que está a andar essa situação? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Respondendo às questões, eu penso que não tenho mais nenhum pedido de intervenção. Agradecer as intervenções de todos os colegas e responder diretamente às questões colocadas pelo Sr. Vereador João Pedro Cavaco, que agradeço. Dizer o seguinte, sobre a substituição do campo de futebol, começando por aí, a verdade é que já temos o procedimento lançado na plataforma, aguarda a publicação em Diário da República e, portanto, eu estou convencido que isso ocorrerá nos próximos dias. E o nosso objetivo, claramente, é, eventualmente, a adjudicação a ocorrer durante o próximo mês e meio, tendencialmente é essa a informação que tenho, e depois nós conseguirmos conciliar entre o final do terceiro período letivo e o final das competições federadas do CRDA, para conseguir fazer a intervenção a tempo do próximo ano letivo e, eventualmente, da próxima época desportiva já arrancar com o novo relevado. Eventualmente pode haver ali algum constrangimento com a pré-época, se o CRDA quiser fazer isso, vamos ter que encontrar uma solução alternativa, mas de todo modo a nossa expectativa é que em setembro as coisas estejam resolvidas, é esse o objetivo, e para isso já temos lançado o procedimento concursal, aguarda a publicação em Diário da República, a informação que tem. Relativamente ao tema do concurso, neste caso da empreitada das vias municipais, a engenheira Paula Pardal, que é a técnica que está encarregue deste processo, terminou na sexta-feira a submissão destes procedimentos de candidaturas para a CCDR-LVT por causa da questão das intempéries, era ela que também estava encarregue desta matéria, e portanto a sinalização que temos e que demos e que o chefe também deu é que imediatamente vai começar a tratar desse procedimento. Enfim, eu diria que dentro de um mês é provável que o concurso esteja em condições de estar lançado. O nosso objetivo é que as intervenções decorram, enfim, preferencialmente quando as condições climatéricas forem favoráveis, e portanto será início do segundo semestre. Enfim, do plano deste ano parece-me que temos condições para fechá-lo até setembro, outubro, eventualmente haverá condições para isso, é esse o nosso target e objetivo, vamos ver se conseguimos cumpri-lo. Basicamente é isso, não sei se há mais alguma questão, creio que não. Podemos então dar entrada nos períodos da ordem do dia, começando então pelo ponto número 1 da ordem de trabalhos, que é precisamente a ata da reunião anterior. Os colegas receberam a minuta da ata, não é? Portanto, vamos dispensar a leitura, estamos em condições de poder votar, creio eu, a ata. Eu vou colocá-la à votação, questionando quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por maioria com a abstenção do Sr. Vereador João Pedro Cavaco, que presumo que tenha que ver com o facto de não ter estado presente na última reunião de Câmara, precisamente, correto? Correto. Muito bem. O segundo ponto da ordem de trabalhos diz respeito a uma minuta de um acordo a celebrar entre o município de Arruda e uma entidade que são as Jornadas Eufóricas, que é a entidade concessionária do bar do Parque das Rotas, em Arruda dos Vinhos. Como sabem, portanto, o processo teve
chegou ao seu termo, o contrato anterior, lançámos um novo procedimento de asta pública para selecionar um novo contraente para o bar. Ele foi selecionado e agora estamos em início do contrato. Foram verificadas algumas anomalias pelos nossos serviços técnicos e solicitado também pela entidade concessionária. Enfim, reconhecidamente são questões que têm a ver, algumas delas com infiltrações, outras são mais da responsabilidade do arrendatário que quer adaptar o espaço às suas novas orientações programáticas para o espaço, mas de todo modo há aqui um valor que o município deveria suportar enquanto senhorio. Estamos a falar cerca de 1.500 euros e que, uma vez que há mais urgência no concessionário entrar rapidamente em exploração, e obviamente entende-se isso, o que foi solicitado foi que efetivamente eles pudessem avançar com as obras e naturalmente depois o município, enfim, compensaria esse custo que seria da responsabilidade do município e que é da responsabilidade do município pelo desconto no pagamento das rendas, até por fazer um montante que está avaliado pelos serviços técnicos do município, que seria da nossa responsabilidade enquanto senhoria. Enfim, fundamentalmente os termos do acordo é isso que visam regular, mas se houver alguma questão estarei ao dispor dos colegas que entendam como. Não sei se há alguma questão. Sr. Vereador João Pedro Carvalho, por favor. Sr. Presidente, gostaríamos só de saber, porque nós estivemos a ver e não pode ter sido lapso nosso, mas ter acesso ao contrato celebrado entre a entidade e o município, nós não tivemos acesso a esse contrato e nesse sentido achávamos importante um bocadinho para perceber até as condições do próprio contrato em si, nomeadamente o prazo de arrendamento e até quais é que são as obrigações das duas partes associadas ao contrato. Não vem conhecimento de uma reunião de Câmara quando lançámos o... Veio. Sim, mas não está aí junto. Não está junto. Eu creio Não está na mão. Nesta é capaz de não estar, mas Não está, não. mas se calhar também não tinha que estar. Vê lá, queres ver? Tenho certeza que sim. Tens quase a certeza que está? Sim, está. Fantástico. Teve uma procura. Não, mas pode não ter que estar. Isto é Sim, um não acordo tem que complementar ao contrato. Certo. Não tem, Queria ver rigorosamente o não contrato. tem que estar. Os vereadores queriam ver. Mas aquilo que eu posso dizer é que a convicção que tenho é que quando nós lançámos a asta pública, pelo menos a de conhecimento à reunião de Câmara, tenho quase a certeza que veio à asta pública e estavam lá os termos e as condições contratuais a contratar. Certo. É matéria que depois podemos trazer novamente, mas esse assunto já veio a conhecimento à reunião de Câmara, podemos trazê-lo novamente. Não tinha que estar nesta deliberação porque é um acordo complementar ao contrato. É só essa a minha questão. Portanto, não há nenhum erro dos serviços nisso, não te materializes com isso, não é? Não há. Sim. Não, a nossa questão é só para podermos votar mesmo em consciência, nesse sentido, para ter a certeza em relação aqui à situação, mais por aí. Pronto, aí, se a questão é essa, enfim, eu também, já vos disse isto várias vezes, coisas que podem ser resolvidas antes da reunião de Câmara, podem e devem utilizar os meus contactos, eles estão disponíveis para o resolver. Acho que pôr em causa a votação numa reunião de Câmara, quando não há um documento que tenha obrigatoriamente que vir para se deliberar, por causa disso, acho que não faz sentido, é a minha opinião, e portanto nós temos que avançar com isto com celeridade, porque senão a entidade é que fica prejudicada mais 15 dias sem poder abrir o estabelecimento, e acho que isso não faz sentido, até porque é um documento que veio a conhecimento já à reunião de Câmara e portanto os seus vereadores deveriam ter tido o cuidado, se acharam-se que era importante, novamente consultá-lo. Enfim, nós temos uma ordem de trabalhos que é extensa, vamos ter a prestação de contas, como notaram, e portanto, ou das duas uma, ou se quiserem, deliberamos este ponto final, para estarem mais confortáveis para deliberar, e vais procurar o contrato de entregas. Agora não estou muito disponível para adiar este ponto, porque na realidade estamos a prejudicar pessoas que não estão aqui e que acho que não têm que ser prejudicadas por causa de um documento que já é do conhecimento da Câmara há mais tempo. É só essa a questão. Portanto, eu estou disponível para adiar o ponto e fazermos deliberação no final do dia, no final da ordem de trabalho. Se quiseres, a Ana traz aí o contrato, não me importa nada disso. Agora, o assunto vai ser deliberado hoje. Sim. Isso aí não vou transigir nessa matéria. Então passamos para o fim. Sim, podemos passar para o fim. Este já vai passar. Muito bem, o ponto seguinte da ordem de trabalhos é o ponto 3,
diz respeito a algo que nós já, no fundo, deliberámos indiciariamente nesta reunião de Câmara, tem que ver com uma proposta que existiu na altura para a redução do horário de funcionamento do estabelecimento comercial designado lote 3 em Arruda dos Vinhos. A proposta que existe é de reduzir o horário das 2 que existia para as 24 horas, portanto para as 0 horas. No fundo houve essa tendência de deliberação, foi consultado, neste caso, a Junta de Freguesia da Arruda dos Vinhos, a DECO também, a Aresp e a própria GNR, assim como as entidades do mundo sindical, e naturalmente que já recebemos os pareceres das entidades, portanto a GNR emitiu o parecer favorável a esta redução do horário, assim como a Junta de Freguesia da Arruda dos Vinhos. A DECO e a OGT não se opuseram propriamente à situação, mas a vez que os pareceres foram em anexo à documentação que os seus vereadores tiveram, e apenas a Aresp se pronunciou em sentido contra. Portanto, nós não vemos, tendo em conta a natureza dos pareceres e a sua realização com o local, neste caso os pareceres locais foram no sentido favorável, parece-nos que estão reunidas condições para mantermos esta que era a nossa posição inicial, de, neste caso não de propor, mas sim de decretar, mediante proposta obviamente deliberativa, a redução do horário em função dos argumentos que já aduzimos na altura, ou seja, tem que ver com o facto de termos feito medições acústicas na sequência do abaixo-assinado que existiu, ter-se verificado com essa medição acústica que efetivamente os parâmetros de emissão de ruído estavam acima dos requisitos legais aplicáveis à situação e termos notificado em devido tempo a entidade promotora deste bar que não conseguiu em devido tempo promover a alteração das circunstâncias, nomeadamente a redução da emissão do ruído. E, portanto, é este o ponto de situação. Não sei, Paulo, se queres acrescentar alguma... Basicamente é isso. Não sei se há alguma questão que queiram ver esclarecida. Não havendo, podemos passar então à votação deste que é o ponto 3 da ordem de trabalhos de hoje. Eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria com 2 abstenções dos seus vereadores do PSD. Eu vou passar também à ata, que há pouco tinha sido retificado aqui o texto, se faz favor. Então já os 2 pontos também, o ponto 1 e o ponto 3. O ponto 2 fica para depois. E portanto vamos avançar para o ponto 4 da ordem de trabalhos, que é precisamente a aprovação de uma minuta de acordo a celebrar entre o município da Arruda e um dos inquilinos da habitação número 3 da rua Carlos Gulbenkian, no bairro Carlos Gulbenkian. No fundo, esta é uma situação em que tinha existido uma bolsa, ainda há ativa uma bolsa de concorrentes do concurso de atribuição de arrendamento apoiado que abrimos por força da questão do bairro João de Deus. Vagou, entretanto, uma habitação, neste caso a número 3, no bairro Carlos Gulbenkian, e este agregado familiar reuniu os requisitos para poder beneficiar deste apoio e, por isso, aqui a proposta para, já tinha vindo à reunião de Câmara, para entrar no locado, e a especificidade disto é que, efetivamente, o locado, quando nos foi entregue, reconhecidamente há aqui algumas situações que têm a ver com o uso normal da habitação, mas que punham em causa, de alguma forma, a boa qualidade das escadas de acesso ao primeiro piso desta habitação. Naturalmente, para não estarmos a demorar muito mais tempo, até porque tivemos a baixa do nosso carpinteiro, que também já nos deixou por apresentação, aquilo que foi solicitado foi que houvesse aqui uma articulação de trabalho com o arrendatário, e o arrendatário suporta a contratação da empresa que fará o arranjo desta escadaria de acesso, e depois, naturalmente, tal como fizemos e propusemos no ponto anterior, no ponto 2, no fundo, há uma compensação pelas rendas, até por fazer um montante de 1.000 euros, foi esse o acordo alcançado, para suportar este encargo que seria devido para o município enquanto senhorio, não é? Portanto, basicamente é isto. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos então passar à fase da votação deste ponto número 4 da ordem de trabalhos de hoje. Eu questionava assim quem vota contra, quem se abstém.
é aprovado por unanimidade o ponto número 4 da ordem de trabalhos de hoje. Muito bem, o ponto seguinte é o ponto 5 da ordem de trabalhos, diz respeito a um pedido de isenção de pagamento da licença especial do ruído para o exercício de atividades ruidosas temporárias para a realização do evento em que o promotor foi o Clube Recreativo e Desportivo de A de Barriga. Não sei se há alguma questão dos colegas, este ponto vem para ratificação, na medida em que o evento já decorreu. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos então passar à fase da votação. Questiono quem vota contra. Quem se abstém é aprovado por unanimidade o ponto 5 da ordem de trabalhos de hoje. Seguidamente, portanto, o ponto, se me permitissem, eu iria de alguma forma apresentar os pontos 6, 7 e 8 da ordem de trabalhos de hoje. Estes pontos dizem respeito ao processo do orçamento participativo, portanto foram divulgados os resultados na reunião de Câmara anterior, reúne condições para que agora a Câmara possa deliberar em conformidade, em consequência disso, a atribuição de apoios financeiros às entidades promotoras destes projetos do orçamento participativo, nomeadamente no ponto 6, através da atribuição de um subsídio à coletividade de Alcoela de Cima, no ponto número 7, a atribuição do apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Rua dos Vinhos, e o ponto número 8, a atribuição do apoio financeiro para a entidade que é o Santiago Futebol Clube. Ficou de fora aqui o projeto relativo à freguesia de Cardosas, na medida em que, tratando-se de um imóvel público, neste caso municipal, a intervenção é para ser feita na escola, será o município o promotor direto da iniciativa, até por questões legais. Portanto, basicamente, são estas as questões que estão aqui subjacentes a estes pontos 6, 7 e 8. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a estes pontos. Não havendo, passamos então à fase da votação. Vamos votar separadamente, como é óbvio. Começando assim pelo ponto 6, eu questiono quem vota contra. Quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto número 6 da ordem de trabalhos de hoje. O ponto seguinte, portanto, o ponto número 7, colocando à votação, questiono então quem vota contra. Quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto número 7 da ordem de trabalhos de hoje. E seguidamente colocar à votação o ponto 8 da ordem de trabalhos, questiono quem vota contra. Quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 8 da ordem de trabalhos. Muito bem. O ponto seguinte da ordem de trabalho de hoje é o ponto número 9 e diz respeito à proposta para a fixação dos preços para a publicidade a realizar no âmbito do jornal que sairá, como já tem sido hábito, no mercado oitocentista, neste caso na edição de 2023. Basicamente os valores são apurados em função das dimensões dos anúncios e os anunciantes pagarão aquilo que será a proposta que está aqui constante para deliberação hoje. Portanto, o valor da capa tem naturalmente uma majoração, a contracapa idem, e depois temos, consoante as páginas e a ocupação em termos de área de cada página em conformidade. Eu penso que isto segue mais ou menos os valores do ano passado, é a informação que temos e, portanto, não há grandes novidades. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto 9 da ordem de trabalhos, não? Podemos então passar à votação do ponto 9 da ordem de trabalhos de hoje. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 9 da ordem de trabalhos. Ok, portanto o nome já foi despachado. Vamos passar então para o ponto número 10. O ponto número 10 diz respeito a um assunto relacionado com uma medida que é o POAPMC, que é o Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas. Este é um programa nacional. Nós já tínhamos uma articulação de trabalho com o município de Vila Franca de Xira e que envolve também a parceria de IPSS, no caso concreto da Cruz Vermelha Portuguesa e da Santa Casa da Misericórdia da Rua dos Vinhos. No fundo, este é um protocolo para regular as relações entre estas entidades que falei e, no caso concreto do município da Rua dos Vinhos, a especificidade que há aqui é que é para renovar este protocolo até ao final deste ano e atualizar o valor que está aqui previsto
em que o município pagará 390 euros à Cruz Vermelha Portuguesa por mês e o município de Vila Franca de Xira pagará 2.110 euros por mês à Cruz Vermelha Portuguesa, que depois fará toda a logística de conservação dos bens alimentares e distribuição pelas IPSS que estão no território. E daí entra também a Santa Casa da Misericórdia como entidade parceira deste projeto do PO-APMC. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, vamos passar então à votação do ponto número 10 da ordem de trabalhos de hoje. Eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 10 da ordem de trabalhos. Enfim, o ponto 11 e 12 diz respeito à medida de apoio ao cartão de cidadão na Cheira Rodense. Neste caso, quer o ponto 11, quer o ponto 12 reúnem condições para poder ser deliberados favoravelmente, nos termos da informação dos serviços que está em anexo a instruir a respectiva proposta. E o ponto seguinte, portanto, o ponto 13 não reúne condições, pois já havia esta candidatura beneficiado de apoio anteriormente e o regulamento exclui a possibilidade de duplo apoio, até porque, como sabemos, este apoio destina-se primacialmente para apoio na aquisição da vacina que está fora do Plano Nacional de Vacinação, que é a vacina do rotavirus. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto aos pontos 11 e 12. Vou ausentar na sala do ponto 11. Sim, compreende-se. Tirando essa especificidade, podemos passar à votação, correto? Muito bem, então com a nota que o Sr. Vereador João Pedro Rodrigues não participou na votação do ponto 11 da ordem de trabalhos, vou questionar os colegas quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade dos presentes, com a ausência do Sr. Vereador João Pedro Rodrigues por impedimento, ok? O ponto seguinte, portanto, o ponto 12, vou colocar também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Depois não te esqueças neste no 11. Não, senhor. Muito bem, o ponto 13, enfim, já tinha explicado o motivo da tendência de indeferimento. Não sei se há alguma questão, presumo que também não. Vou colocar também à votação o ponto 13 da ordem de trabalhos de hoje e questiono assim quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. O ponto seguinte é o ponto 14 da ordem de trabalhos, diz respeito ao Fundo de Emergência Social. Neste caso, a proposta, a tendência é de indeferimento, uma vez que este processo não reúne os requisitos previstos na linha E do artigo 3º do Regulamento Municipal aplicado. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos passar então à votação deste ponto 14º da ordem de trabalhos de hoje. Eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. O ponto seguinte, até o ponto 15 da ordem de trabalhos, diz respeito a uma proposta no âmbito do Programa de Apoio Local ao Arrendamento. No caso concreto, esta proposta reúne condições para poder ser deliberada favoravelmente nos termos da informação técnica dos serviços, que é o que se propõe. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos passar então à votação. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 15. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 16 da ordem de trabalhos.
O ponto 16 tem que ver com o projeto de Esperança. No caso concreto, a proposta é da tendência de indeferimento de acordo com a informação técnica, uma vez que este processo não reúne os requisitos previstos no regulamento municipal aplicado. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos passar então à votação do ponto 16 da ordem de trabalhos de hoje. Eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 17. O ponto 17 versa sobre o cheque de fraude. Neste caso, há a tendência de indeferimento atendendo ao rendimento per capita do agregado familiar e depois os pontos seguintes, o 18 também é relativamente a este cheque de fraude, mas também não, neste caso reúne condições para ser aprovado, ou seja, das duas medidas de cheque de fraude aqui presentes à reunião de hoje, o ponto 17 não reúne condições para a aprovação segundo a informação técnica e, portanto, a proposta é da tendência de indeferimento. E o ponto seguinte, portanto, o 18, reúne condições de acordo com a informação dos serviços técnicos competentes e a proposta é no sentido de aprovar este apoio. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a estes dois pontos da ordem de trabalhos. Não havendo, vamos votar separadamente, começando pelo ponto 17. Eu questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 17 da ordem de trabalhos. Seguidamente, coloco à votação o ponto 18. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 18 da ordem de trabalhos. Okay. Muito bem, o ponto 19 da ordem de trabalhos é relativo à medida cheque de visão. Nos termos da informação técnica, este processo reúne condições para poder ser deliberado favoravelmente e, portanto, é o que se propõe, é a deliberação favorável a este ponto 19 da ordem de trabalhos de hoje. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos então passar à votação. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 19 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, portanto, no âmbito dos processos de urbanismo, no caso concreto, a emissão de um parecer favorável da Câmara Municipal quanto à compropriedade de um imóvel que está aqui identificado o respectivo titular e também o respectivo imóvel, reúne condições para poder ser deliberado favoravelmente e, portanto, é isso que se propõe. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos então passar à fase da votação. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade. O ponto seguinte da ordem de trabalhos é o ponto 21º. Estamos a falar da terceira alteração à SGOP e ao orçamento para 2023. Esta terceira alteração tem que ver com alguns reforços que serão necessários nesta fase, nomeadamente para o banco de fraldas, 1.500 euros, ações de desratização e desinfestação, 500 euros, para o Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia, 1.200 euros, conservação de espaços verdes, aquisição de bens, mais 1.000 euros, colocação de compostores comunitários e domésticos, mais 16.000 euros, que está relacionado também com uma candidatura, para a construção da variante rodoviária externa à Vila da Arruda, estão previstos aqui mais 2.500 euros, tem que ver com juros, um acerto de juros decretado pelo Tribunal em alguns dos processos. Conservação e reparação de maquinaria e equipamento de transporte, 10.000 euros. E, portanto, fundamentalmente são estas as rubricas que são necessárias reforçar nesta fase, nesta terceira alteração que aqui é proposta. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Só uma questão, se há uma gralha ou não.
na assinatura diz Arruda, 12 de janeiro de 2023. Se é uma grelha, corrigir só essa questão. 12 de janeiro? Sim. Devia ser 12 de abril, certo? Pois. É melhor corrigir. É melhor corrigir. Era só corrigir. Mas é pertinente, é toda a pertinência. Só se o senhor puser com o rubrico, por favor, porque não temos forma de corrigir. É porque se tivesse com a assinatura digital ainda se podia ir. Não, pá, mas tem toda a pertinência, até que no dia 12 de janeiro não tínhamos ainda duas alterações. Pronto, não há nenhuma questão sobre a questão do orçamento e da alteração. Vou passar à votação deste ponto. Questionando assim quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por maioria com 2 abstenções dos seus vereadores do PST. Pronto, o ponto 22 da ordem de trabalho diz respeito a uma revisão orçamental, portanto esta tem que ir à Assembleia Municipal. Há aqui duas situações. Isto tem que ver com uma alteração da classificação económica da despesa. Uma delas foi recomendada, aliás, pelos nossos auditores. O apoio pediátrico do projeto de Esperança estava a ser classificado numa rúbrica que afeta a transferências de verbas para associações sem fins lucrativos. E, de facto, corretamente, ela deve ser afeta a transferências para famílias, porque isto é um apoio direto às famílias e não passa por entidades do terceiro setor. Pronto, essa tem que ver com a correção terminológica na classificação da despesa, mas de todo modo tem que haver uma revisão orçamental para acomodar esse maior rigor naquilo que é a contabilidade pública, neste caso orçamental. Depois, outra questão que está aqui pendente para revisão tem que ver com os edifícios municipais, isto é, também uma questão de classificação da despesa, na medida em que agora é mais claro com esta revisão que há aqui uma diferença entre novas construções e grandes reparações, ou seja, e a divisão entre a despesa de capital, isto na vertente dos edifícios municipais, e a despesa corrente. Ou seja, só é considerada despesa de investimento investimentos que são 30% superiores ao valor patrimonial do imóvel. Ou seja, tudo o que sejam despesas, mesmo que seja de investimento, mas que são 30%, são despesas que são no cúmputo inferiores a 30% do valor do ativo, são consideradas despesas correntes e não de investimento. Basicamente é assim. O Bruno escolheu logo o timing indicado para sair da sala, porque se eu estivesse a cometer alguma gafa, eu corrigiria, mas eu creio que é esse o ponto que está aqui em apreciação. Bom, não sei se há alguma dúvida dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Se não existir, passaremos então à fase da votação. E eu questiono assim, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 22º da ordem de trabalhos de hoje. Se quiserem, se já tiverem em condições de ter visto aí o contrato e se julgarem que já estamos em condições de poder votar o ponto número 2, ficava já este assunto despachado e depois entrávamos então na discussão da prestação de contas e da apresentação desse ponto. Não sei se há, viram a questão do contrato, há alguma dúvida? Não? Então podemos estar em condições de poder votar o ponto 2, certo? Sim. Então, vou questionar quem vota contra. Quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 2 da ordem de trabalho. Okay. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 23 e, ao fim e ao cabo, acaba por ser o 24 também. Vou fazer a apresentação conjunta dos pontos. Estamos a falar dos documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2022 e ao orçamento de 2022. Obviamente que começo pelo início, como não poderia deixar de ser, que é apresentar um agradecimento a todos os colegas do Executivo Municipal, a todos os colaboradores do município, a todos os serviços e a todos os autarcas que deram o seu apoio não só à aprovação do orçamento, mas também depois à respectiva execução e, portanto, obviamente, na pessoa, se calhar, talvez do chefe da divisão financeira, o Dr. Bruno Nagel, obviamente um cumprimento extensível a todos que, de uma forma ou de outra, contribuíram para a execução orçamental que aqui é prestada. O exercício de 2022 foi muito condicionado também por aquilo que a economia política se chama um choque exógeno aleatório, nomeadamente a questão da invasão da Federação Russa da Ucrânia, teve aqui um efeito de acelerador do ciclo inflacionista que já se tinha vindo a sentir
no segundo semestre do ano atrasado, neste caso 2021, mas de facto acelerou e colocou em causa algumas cadeias de abastecimento de alguns setores estratégicos para o desenvolvimento da atividade económica global. E, portanto, isso influenciou também decisivamente aquilo que foi a capacidade do município de fazer despesa e de acomodar alguns aumentos verificados na estrutura da despesa, que foi amplamente pressionada por esses fatores externos que não conseguimos naturalmente controlar e aos quais estamos sujeitos. Não obstante isso, enfim, aquilo que eu queria destacar é a capacidade de resiliência dos serviços e também a capacidade de adaptação em função das circunstâncias que condicionam a atividade do município, e com isso nós conseguimos de facto apresentar uma execução orçamental que, desde que há registros informáticos, quer em termos absolutos, quer em termos relativos, em termos proporcionais, a melhor execução desde que há esses registros, pelo menos desde 2002. E, portanto, macronúmeros, não vou maçá-los, até porque o relatório que aqui apresentamos neste ponto está bastante específico, está bastante desenvolvido, mas de uma forma geral eu diria que a receita cobrada líquida teve um comportamento de cerca de 16,2 milhões absolutos de execução e teve uma execução relativa de 94,7%, e a despesa paga, portanto, na casa dos 16,1%, 16,09 milhões de euros, desculpem, teve uma execução relativa de 94,1%, ou seja, a despesa paga 16,9 milhões de euros, 0,09, milhões de euros e 94,1% de execução. As GOB tiveram também um desempenho interessante, ou seja, acima dos 90%, neste caso concreto 93,5%, e o PPI teve um comportamento também interessante na casa dos 91,2%, e eu recordo que esta execução orçamental é feita num ano em que houve menos alterações orçamentais aprovadas pelo órgão executivo, no caso concreto 13 alterações ao longo do ano de 2022. Fazendo um bocadinho um zoom mais concreto, do ponto de vista da receita, portanto, nós podemos destacar que, efetivamente, a receita corrente teve um comportamento satisfatório, ou seja, nomeadamente a receita dos impostos correu relativamente bem, ou seja, nós temos uma melhoria em relação ao ano transato, isto é, 2021, de 160 mil euros, sensivelmente. Desses 160 mil euros, nós destacamos aqui o comportamento, sobretudo, dos impostos, o IMT e a derrama, que tiveram um comportamento que contribuiu para este acréscimo de receita cobrada de impostos. O IMI tem uma variação negativa, ou seja, temos menos receita cobrada de IMI, mas ela foi compensada pelo aumento do IMT em relação a 2021 e assim também a derrama. Na venda de bens e serviços também há aqui um bom comportamento do lado da receita, e, portanto, é um ciclo que é importante manter, embora a incerteza económica também seja complicada de prever nesta matéria, mas a prestação de contas de 2022 ainda é favorável nesta questão da venda de bens e serviços. Na receita de capital tivemos também um comportamento que é positivo face a 2021, nomeadamente devido a duas rubricas fundamentais, a duas operações fundamentais. Por um lado, a alienação da Quinta da Morosinheira, parcialmente, obviamente, da parte urbana da Quinta da Morosinheira, como é do conhecimento geral, e a questão do acordo que foi possível alcançar em sede judicial com a ARS-LVT por causa da questão do muro de suporte do Centro de Saúde. Do lado da despesa, enfim, não há vela sem senão, a receita comportou-se bem, mas a despesa acompanhou esse aumento da receita, e significa que houve também um aumento da despesa realizada. Eu diria que do lado da receita corrente há inevitavelmente que registar e assinalar o aumento dos custos com o funcionamento dos serviços da autarquia, desde logo com os recursos humanos. Nós temos mais 6 ativos líquidos em termos de recursos humanos, ou seja, temos mais 6 trabalhadores em termos líquidos do que em 2021,
e isso significa já esse aumento proporcional de encargos, e a somar a isso temos também as atualizações remuneratórias que existiram durante o ano de 2022, e bem, e que o município teve que suportar em conformidade. Ainda no capítulo da despesa, portanto, destacar também a aquisição de serviços e, portanto, há aqui um aumento significativo, quer do lado daquilo que serão os choques com o ciclo inflacionista que estamos a viver, portanto, significa isto que praticamente todas as prestações de serviço e contratação de matérias, etc., teve um aumento de encargos para o município, e também registar aqui uma nuance que tem a ver com as refeições confeccionadas, em que há aqui um aumento na casa dos 200 mil euros, que não é despiciente, mas tem uma justificação, ou seja, não é só a questão do aumento do valor unitário da refeição escolar, porque isso até não tem grande impacto em termos de variação relativa, melhor dizendo. Há um impacto absoluto na medida em que, se bem se recordam, durante o ano de 2021 ainda tivemos alguns períodos em que a escola não funcionou presencialmente, o que significa que, por causa da pandemia, houve refeições que não foram disponibilizadas, o que faz, em termos de comparação com o orçamento de 2021, que a despesa com a aquisição das refeições tenha aumentado desta maneira, o que não é real com o aumento do custo unitário da refeição. Relativamente ao capítulo da dívida, não obstante toda a pressão que se sentiu do lado da despesa e toda a incerteza registada, temos uma redução de cerca de 5% do valor da dívida global de operações do município, o que equivale a dizer que a dívida, reduziu cerca de 360 mil euros. No que diz respeito ao prazo médio de pagamentos, nós não temos neste momento o apuramento que é feito pela DGAL. A DGAL não faz essa ficha dos pagamentos, do prazo médio de pagamentos há 2 anos consecutivos, enfim, mas de acordo com os nossos cálculos, através da fórmula que aplicamos da DGAL, as nossas estimativas apontam neste momento um prazo médio de pagamentos na casa dos 60 dias, o que significa que está alinhado com o objetivo que tínhamos fixado em sede de GOP e orçamento para 2022, em que tínhamos apontado um prazo médio de pagamento ligeiramente inferior aos 90 dias como objetivo estratégico. Finalmente, dizer o seguinte: obviamente não vou estar aqui a dissecar rúbrica a rúbrica, setor a setor, dotação a dotação, o grau de execução, nem vou escalpelizar muito essa matéria, até porque o relatório é muito claro sobre isso, mas não obstante queria dizer como nota final, depois naturalmente estarei ao dispor, e o Dr. Bruno também, para alguma questão mais detalhada que entendam por conveniente. Eu diria, não obstante todos os condicionantes que este orçamento e a respectiva execução teve, foi possível fazer 2 coisas essenciais, que foi concluir a empreitada que era mais expressiva na altura do bairro João de Deus, e foi possível também iniciar uma obra importantíssima e que já há 30 anos que era ambicionada pelo povo da Ruda, que é precisamente a construção da variante rodoviária externa, e portanto, não obstante as tormentas e as dificuldades, conseguimos continuar a fazer investimento estratégico para o município, em cumprimento daquilo que são os objetivos que estão amplamente sufragados e divulgados nos documentos de gestão e nos documentos estratégicos que servem de norte à nossa atuação diária. Fundamentalmente era isto, e portanto agradecer o contributo de todos para este resultado. Enfim, leva-nos só a tentar ainda fazer mais e melhor com a execução de 2023, e portanto tudo leva a crer que estaremos alinhados na consolidação das contas, que acaba por não ser o fim em si mesmo, até porque, como consta do relatório das GOP e do orçamento, é previsível e está previsto que este ano seja um ano em que nós vamos também procurar contratualizar um empréstimo. Já falámos abundantemente sobre isso também numa das reuniões de Câmara, para mapear os investimentos, e também temos um ciclo de fundos comunitários que está aí a chegar, e que obviamente é importante que o município esteja robustecido do ponto de vista daquilo que é a sua gestão orçamental e daquilo que é a sua capacidade financeira, para poder abraçar as oportunidades que este quadro de fundos comunitários pode proporcionar, e também corresponder às legítimas expectativas e anseios das nossas populações. Basicamente é isto, e agora estou ao vosso dispor para alguma questão que entendam por conveniente colocar. Não sei se há alguma questão. Sr. Vereador João Pedro Medeiros, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Como é a minha primeira intervenção nesta reunião, aproveito para cumprimentar todos os colegas do Executivo. Não, já houve uma muito importante. Não, mas essa não ficou na ata, ficou só no vídeo, porque era de retificação do documento. Portanto, Sr. Presidente da Assembleia, restantes deputados aqui presentes, público aqui presente, os técnicos que nos auxiliam, o Bruno nos pode dar aqui uma ajuda se nós dissermos algum disparate sobre a prestação de contas. O Sr. Presidente já disse praticamente. Eu se calhar vou fazer mais um comentário do que propriamente se me permite, do que propriamente uma questão concreta, embora haja questões subjacentes àquilo que eu vou dizer, mas em primeira análise disse, e bem, acho eu, que a prestação de contas, a execução orçamental tem que ser vista, e da SCOP tem que ser vista desde o início, desde o orçamento. E eu lembro-me bem, não posso dizer o mesmo sobre a discussão do Orçamento de 2023, porque felizmente estava com outros problemas familiares relacionados com o nascimento de um filho, neste caso uma filha, mas relativamente a esta discussão do Orçamento de 2022, lembro-me bem, tivemos mais de 1h30, se não me engano, neste ponto, porque efetivamente o ponto que entendíamos que era relevante tinha a ver com as opções que deviam ser tomadas e principalmente com a necessidade que a Ruda precisava de tomar o rumo de algum tipo de investimento, nomeadamente de atração de novas empresas e de novos investimentos para a Ruda, que achávamos que estava em falta e que nesse momento até ficou, eu acho que até se pode dizer célebre nestas reuniões, a questão da falta de visão e mais do que isso, que se havia ou não da parte do município uma visão para o Conselho. Da parte do Executivo, liderado pelo PS, uma visão para o Conselho. Essa questão não é de menos importância para chegarmos a este ponto, porque o Sr. Presidente já disse tudo, aliás. Bastava repeti-lo para, mas alterando a ordem, sem descontextualizar, mas repetir aquilo que disse. E eu vou tentar ser o mais preciso possível. Execução orçamental, despesa e receita acima dos 94%, em termos de orçamento, execução da SGOC acima, o desempenho acima de 93%, PPI, planos plurianual de investimento acima de 90%. Antes disso, disse uma coisa, que a invasão da Ucrânia e a crise inflacionista prejudicaram grandemente a execução orçamental. E depois disto ainda disse que é a melhor execução orçamental desde 2002. Eu concordo com quase tudo aquilo que disse, ou por outro, há questões que são factuais, eu não posso contestar a questão dos 94%, eu não posso contestar a questão dos 93% desde os 90%. Eu posso pôr em causa, ou perguntar, em que medida é que quando se tem a melhor execução orçamental desde 2002, ou seja, este Presidente foi melhor que o Presidente desde 2002 até 2013 e desde 2013 até 2021. E este Presidente conseguiu, num contexto supostamente de crise inflacionista e de invasão à Ucrânia, com um grande prejuízo para a execução orçamental, fazer a melhor execução orçamental de sempre. E aquilo que eu levanto com isto é só um ponto que, mais uma vez, tem a ver, não é com visão nem com estratégia, tem a ver com o rumo daquilo que se calhar é com o risco que se quer tomar, com o tipo de investimento que se quer fazer e com o caminho, se não queremos dizer nem visão nem estratégia, com o caminho que queremos para a Ruda daqui a 5, 10 ou 15 anos. E a verdade é esta, que é mais fácil, e não sei tirar o mérito de ter executado 94% de um orçamento que o PSD votou contra. Mas sem tirar esse mérito, o que lhe pergunto é o seguinte: acha normal, ou acha viável, ou acha que faz sentido, num ano tremendamente difícil, como disse que foi, o ano 2022, ter-se conseguido, e até lhe faço aqui uma chega, que é, eu acompanhei nos últimos dias estas discussões, estes debates dos outros municípios que compõem, de alguns, não consegui acompanhar todos, mas as execuções orçamentais dos outros municípios da área oeste. A Ruda, dou-lhe esta nota, se calhar sabe, não é só a melhor execução orçamental desde 2002 da Ruda, é das melhores execuções orçamentais em termos da área oeste. E o que eu lhe pergunto é isto,
que é, isto tem a ver com a capacidade excepcional que o Executivo de 2022 teve e que nenhum desses teve, nem de 2013 até 2021, nem de 2002 até 2013, ou tem a ver com a falta de capacidade que se calhar existiu de propor um orçamento com um pouco de mais rasgo, com um pouco de mais intensidade naquilo que são os problemas o encontrar de problemas para o encontrar de soluções para a resolução de problemas que a Ruda realmente tem. E esses problemas são os mesmos, infelizmente, no final de 2021 e no final de 2022. E por isso é que o problema deste documento é que nós chegamos ao final do mesmo e dizemos assim: parabéns, realmente o Executivo de 2022 foi, pelas palavras do seu Presidente, o que melhor executou, não tive a ver os dados, nem tem como, o que melhor executou o orçamento que tinha ao seu dispor, desde que existem dados informáticos. No entanto, aquilo que percebemos com este documento é que no final desta execução fantástica, e o fantástico aqui não é com gozo, uma execução de 94% do que quer que seja, é uma execução muito boa, é uma execução fantástica. O problema é que no final desta execução fantástica, de 94%, não se resolveu o problema do mau estado das estradas no Conselho, não se resolveu o problema do Mercadinho da Arruda, não se resolveu o problema da Quinta da Marzoneira, não se resolveu o problema do Largo Humberto Delgado em Cardosas, não se resolveu o problema da falta de condições da piscina municipal da Ruda dos Vinhos, não se resolveu o problema da falta de qualidade das comunicações e da rede wireless no Conselho, bem como a falta de cobertura de fibra óptica que existe principalmente na freguesia de Santiago. Não se esclarece a questão se vai haver ou não uma secção descentralizada de bombeiros em Arranhol, mesmo sabendo que quer a direção, quer o comando dos bombeiros não a garantem, porque dizem que não há bombeiros. Não se esclarece se vai ou não haver lar em Arranhol e em Santiago dos Velhos. E parece que não há nenhuma preocupação em atrair novos tipos de investimento para o Conselho. Portanto, Sr. Presidente, muitos parabéns pela execução orçamental, mas entendemos que deixa o Conselho no mesmo estado em que estava no ano anterior, com uma consequência, que é a degradação das condições que já existiam nessa altura. E, portanto, parece-nos que é a confirmação que o ano 2022 foi realmente o ano perdido. Muito obrigado, Sr. Vereador. Eu já sabia que ia ser difícil o exercício de questionar uma prestação de contas que é a melhor de sempre. E eu louvo-lhe a sua capacidade de tentar questionar uma prestação de contas como documento eminentemente técnico que é, visa apenas fazer o relatório daquilo que foi a capacidade do Executivo para ver receitas e aplicar despesas. E quer no capítulo das receitas e das despesas, previu muito bem e executou muito bem. É isso que é um relatório de prestação de contas que o município pode apresentar. Eu devo dizer sobre algumas matérias que disse que queria clarificar. Eu, quando digo que a guerra na Ucrânia teve muito impacto, sobretudo louvei foi a capacidade de adaptação e de resiliência dos serviços que perceberam que nós tínhamos que fazer alguns ajustamentos ao longo da execução do orçamento para conseguirmos manter os bons rácios da despesa e da autonomia financeira e do princípio do equilíbrio orçamental. Ou seja, não foi isso que contribuiu, ou seja, não foi a guerra da Ucrânia, às vezes podia parecer pela sua interpretação, não foi a guerra da Ucrânia que levou a que a execução orçamental fosse elevada. Não, a guerra da Ucrânia levou a que houvesse uma grande pressão na estrutura de despesa e houve a necessidade de nós permanentemente estarmos a acompanhar a execução orçamental e fazer as adaptações necessárias. E do exemplo, e falamos aqui abertamente sobre eles, nós não conseguimos com mágoa, e não há aqui ninguém nesta sala que quisesse tanto, até admito que sim, mas mais do que nós, não há ninguém que quisesse ter substituído já o campo de futebol municipal no ano 2022, não conseguimos fazer. Tal como não conseguimos, não obstante ter lançado um novo concurso para finalizar as obras do mercado, que ficou de zero, não conseguimos ter capacidade orçamental para depois lançar um procedimento por um valor mais alto. Isso sim, aí a guerra da Ucrânia faz sentir muito, porque a estrutura das despesas já estava amplamente pressionada
no mês 6 ou no mês 7 e nós não deixamos de ter capacidade orçamental. Mas isso é lá para aliciano, é para isso que nós cá estamos, para decidir as prioridades em função das circunstâncias. Eu devo dizer que não vou entrar no concurso do quem é o melhor presidente em função da execução orçamental. Há aí concursos de talent shows para tudo e mais alguma coisa. Obviamente não vou entrar nesses concursos de talent shows, até porque não tenho talento para essas coisas, nem capacidade para isso. E essa análise do melhor presidente, eventualmente a existir, terá sempre que ser feita por quem soberanamente tem o poder para decidir sobre essa matéria, que é o povo da Ruda dos Vinhos, que ciclicamente se pronuncia sobre essa matéria, e sobre isso não vou falar, são assuntos que são do conhecimento geral, portanto não vale a pena falarmos sobre essa matéria. Há aqui uma regra de ouro que nós introduzimos desde que chegámos à gestão orçamental desta Câmara Municipal em 2013, e o chefe de divisão que está aqui com essa responsabilidade técnica, exatamente do mesmo chefe de divisão que tinha e que acompanhava a execução orçamental nos tempos antecedentes à nossa gestão municipal. A única coisa que nós dissemos claramente, e contamos com a preciosa colaboração, noção de responsabilidade técnica do Dr. Bruno Anago, é: vamos partir de um pressuposto de hora em diante, que é construir os orçamentos não do telhado para as bases, mas ao contrário. Ou seja, não é a estrutura da despesa que nos vai levar a apurar a receita municipal, não, vai ser ao contrário. Ou seja, é a estrutura da receita municipal que nos vai levar a apurar a despesa que nós anualmente temos que apresentar. E, portanto, só essa regra de ouro muda um bocadinho o paradigma da gestão orçamental municipal. Não é melhor nem é pior, é nosso. Foi o caminho que nós quisemos seguir, procurando evitar alguns erros, a meu entender, que aconteceram no passado e que, na altura, em devido tempo, dei devida nota dessa matéria, que foi nós chegarmos a uma situação em que havia um desequilíbrio conjuntural do orçamento e da estrutura de dívida municipal, o que levou a que o município, em determinada altura, tivesse que fazer uma opção de entrar num programa de assistência financeira do PAI. E, portanto, esse é o caminho que nós não queremos seguir, porque isso retira a autonomia gestionária ao município, porque isso levou a que tivéssemos que negociar um plano de assistência financeira que levou a cortarmos transferências para as juntas de freguesia, e nós não queremos voltar a esse caminho. E, portanto, o nosso caminho é outro, correndo o risco de sermos pouco ambiciosos, termos pouco rasgo, não temos capacidade de planeamento, andamos a fazer gestão à vista ou navegação à vista, que até é uma coisa difícil para quem percebe da poda, que não é o meu caso, mas seguimos outro caminho. Legitimamente ou não, este é o nosso caminho. É o caminho da responsabilidade, dos pés assentes no chão e da capacidade de não comprometer opções gestionárias futuras. Dito isto, dizer também o seguinte: não obstante tudo isso, enfatizo essa questão. Nós conseguimos concluir uma obra que era fundamental e que hoje acho que deve ser um orgulho para todos os arrolenses, que era um bairro que não tinha condições de habitabilidade, torná-lo digno, num local digno da entrada da vila e, sobretudo, dar dignidade às pessoas que lá moram e colocar em marcha uma obra que nem no tempo das vacas gordas conseguiu pôr a mexer. Foi a variante rodoviária externa que estava prevista em espaço de canal de PDM, pelo menos desde 97. E, portanto, pode-se considerar de sumenos, mas não é sumenos. Essa obra é uma obra estratégica, já o era há 30 anos e só peca por ter 30 anos de atraso. E nós estamos a tentar recuperar esse atraso. O Arruda Lab, não obstante não estar concluído, vai estar concluído, se tudo correr bem, na última prorrogação do prazo, até 30 de junho, é outra das obras estratégicas que nós temos. E, portanto, estamos a continuar a executar. Assim como o saneamento básico em todo o Concelho, assim como já vem refletido nesta prestação de contas também. A gestão dos recursos hídricos, hoje em dia, não é só uma questão financeira e orçamental para o município, que já se sente em quase mais de 50 mil euros por ano que estamos a poupar do investimento que temos feito nas redes. É uma questão mesmo da nossa sobrevivência enquanto espécie, porque, de facto, a gestão dos recursos hídricos e o Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas fala sobre essa matéria de uma forma muito clara, é, de facto, um desígnio que nos devia mobilizar a todos. E nós hoje estamos com uma taxa de perda de rede de 29%, mas eu recordo que em 2017 essa taxa era de 58%. E, portanto, este caminho tem que continuar, independentemente de quem esteja em funções, e é para isto,
E há quem não considere estratégico, eu considero mais do que estratégico, é vital. É vital porque, de facto, é muito importante que nós consigamos ter esses objetivos. Portanto, a questão da fibra óptica. Pronto, o Sr. Vereador, pelos vistos, iria, se tivesse responsabilidades governativas, gastar dinheiro dos recursos municipais em áreas que não são da competência municipal direta. É uma opção, eu não tenho essa opção. Nós fizemos recentemente uma iniciativa bastante interessante com o Presidente da ANACOM e foi dito claramente que o país já tem uma estratégia para ultrapassar essa questão. Já expliquei em reuniões de Câmara e Assembleia Municipal, creio eu, qual é que é a estratégia e, mais do que isso, já está no terreno. No caso da freguesia da Ranhol, já está no terreno. A frente toda de Alcobelas já está a levar fibra óptica e a zona de Ardoaço também. E, portanto, essa matéria da fibra óptica já está na agenda do dia. Ou seja, neste momento, Alcobelas e Ardoaço têm fibra óptica a ser instalada. Não sei se já terminaram as intervenções, mas estão em curso. E, portanto, isso significa o quê? Significa que as coisas estão a ter o seu devido caminho, a sua devida ponderação e análise e vamos continuar a fazer aquilo que temos de fazer. O plano de pavimentações, nunca se ouviu este Executivo a falar do plano de pavimentações para 2022. Nós apresentámos o plano tempestivamente e fomos falando abundantemente durante o ano 2022 sobre essa matéria e, como eles se recordarão, o plano de pavimentações que apresentámos e que foi aprovado em Assembleia Municipal recentemente aponta que o primeiro ano de execução do plano de pavimentações para este mandato autárquico vigente é, de facto, este ano, 24 e 25. Queria só dar uma outra nota que é o seguinte. Aquilo que não ficou feito não pode vir aqui na prestação de contas. O Sr. Vereador falou, na prestação de contas não consta que se vai haver secção dos bombeiros ou não vai, na prestação de contas não consta se vai haver alar ou não vai. Bom, eu diria que não consta nem pode constar, porque de facto o relatório é um relatório sobre aquilo que foi feito. E, portanto, mas a resposta a essa pergunta pode encontrá-la bem, se quiser revisitar, o relatório da SGOP e do orçamento proposto para 2023. É nessa sede que tem que estar, não é na prestação de contas e, portanto, não pode estar na prestação de contas algo que não foi feito. Pronto, isso claramente. E, portanto, sobre essa matéria, penso que não há dúvida nenhuma. Louvo o seu esforço de criticar uma prestação de contas que é a melhor de sempre, não sou eu que o digo, são os números que o dizem, e o Sr. Chefe de Divisão pode confirmá-los se assim o entender, e que está aí a ouvi-lo, e, portanto, ele também era responsável pelo menos desde 2002, pode atestar se é melhor ou não, para não ser só o Presidente da Câmara a dizer. E, portanto, louvo o seu esforço de crítica, que é sempre legítimo, que é sempre um exercício importante de fazer, mas, de facto, era difícil ter feito mais e melhor com os recursos que existiam à disposição e com as circunstâncias que, entretanto, foram condicionando a atividade do Executivo ao longo do ano 2022. Fizemos o melhor que soubemos e que pudemos, e isso significou executar o orçamento em 94%, quase 95%. Pronto, é o que resulta da prestação de contas que posso apresentar aos colegas. Não sei, Bruno, se queres acrescentar alguma questão que seja importante enfatizar? Não? Está tudo ok? Bem, era só para confirmar. Sr. Vereador, faz favor. Pois. Queres também? Eu tenho aqui só uma dúvida, das duas uma. Primeira parte, por partes, em relação à fibra óptica, das duas uma. Ou nós nos vamos focar nestas reuniões de Câmara única e exclusivamente naquilo que é competência da Câmara Municipal e aí, se formos ao cerne da questão, a variante, então temos que repensar como é que vamos falar em relação à variante, se é da Ruda, não é da Ruda, podemos falar, não podemos falar, podemos perguntar, não podemos perguntar. Acho que se na fibra óptica a justificação é essa, então na variante temos que perceber como é que vamos, no fundo, perguntar sobre o ponto de situação a partir daqui para a frente. E depois há outra coisa, que a execução orçamental 2022, com certeza absoluta, não acabou a semana passada, quando estamos a falar que já há trabalhos em Alcobela concluídos este ano, então vamos contar o mês de abril de 2023 para a execução do orçamental de 2022, acho que também não pode ser por aí.
E depois há uma pergunta que é a pergunta que ficou. Eu só fiz uma pergunta e se calhar no meio de tudo não ficou claro. Mas que o Sr. Presidente acabou por responder, que é, o Sr. Presidente faz esta análise: invasão na Ucrânia, crise inflacionista, a grande capacidade de resiliência para, no fundo, os serviços e para o Executivo Municipal conseguir prever e adaptar o orçamento que tinha e a SGOP que tinha. Só um parênteses e depois volto à pergunta. Relativamente à questão da SGOP, eu só pergunto, tudo aquilo que perguntei já vinha na SGOP do ano 2022. Atenção, quando estamos a falar que na SGOP 2023 vem a questão da secção descentralizada, o Presidente pode ajustar para a frente se quiser, mas eu estou a falar de uma situação que já vinha na SGOP 2022. Portanto, pronto, não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência, já vem de trás e foi empurrado para a frente, tal como o campo de futebol já vinha de trás e foi empurrado para a frente. Portanto, mas há aqui uma questão que é importante, que é aquilo que está a apontar. Há a invasão da Ucrânia, há a crise inflacionista, há, não sei se é melhor ou não, isso o Sr. Presidente poderá confirmar-me, o ano com 13 alterações orçamentais, não sei se é o com menos, se é o com médio, se é o melhor, se é o pior. Portanto, a questão é esta. Há uma invasão de um Estado soberano que não estava previsível por nenhum dos conselhos da Europa e acho que por outro também não estava. Há uma crise inflacionista. Existem poucas alterações ao orçamento. E o Sr. Presidente, aquilo que diz é que somos fantásticos. Eu gosto de... Ou seja, a execução é fantástica, porque conseguimos adaptar-nos à situação. E aquilo que eu lhe pergunto é isto: não acha estranho, ou acha normal que dos poucos municípios que se tenha conseguido adaptar então a toda esta situação, só falhando 6%, e estamos a considerar a perfeição, só falhando 6% do orçamento que se tinha proposto, não será que não existiu, ainda por cima com poucas alterações orçamentais, como o Sr. Presidente disse? Aquilo que nós estamos a dizer não é uma crítica à execução, é um alerta para o futuro. O que está aqui em causa é que num ano excepcionalmente complicado e difícil de prever, a RUDA conseguiu o fantástico trabalho de prever um orçamento à medida das necessidades. O problema é que tudo aquilo que eu disse não foi feito. E faz falta. O Sr. Presidente não consegue dizer que alguma das coisas que eu disse aqui é demagógico, que não faz falta, que já não foi colocado nas grandes opções do plano do orçamento e do orçamento da RUDA. Portanto, o que estamos a dizer é isto. Há necessidades essenciais para o Conselho. Há necessidade, igualmente, de existir da parte do Executivo Municipal a capacidade de perceber isto é essencial, isto tem que ser feito. E aquilo que me diz depois, com esta discussão orçamental, é que não, nós conseguimos adaptar-nos às circunstâncias de 94% de discussão orçamental. E o que eu lhe digo, Sr. Presidente, é que o problema é, este ano, 2022, no final do ano, estávamos iguais a 2021, com a natural degradação dos serviços e das situações que existiam. Sr. Vereador, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Bem, isto é um documento de prestação de contas, é um documento eminentemente técnico. Eu confesso que não sou especialista em finanças, mas sei fazer contas porque a minha área de especialização é em engenharia e obriga a que saibamos efetivamente fazer contas, e as contas são contas. Números são números e factos são factos. Melhor execução orçamental de sempre, os números dizem que efetivamente assim é. Quando temos uma execução orçamental da receita de 94,7%, uma execução orçamental da despesa de 94,1%, uma execução orçamental das GOP de 93,5%, uma execução dos PPIs, plano plurianuais de investimento de 91,2%, está dito, quer dizer, a execução orçamental foi francamente boa. Isto significa o quê? Face ao orçamento inicial que estava previsto, aquilo, e só por inexperiência, manifesta inexperiência de quem nunca teve que fazer nenhuma execução num orçamento municipal, é que pode achar que efetivamente os números não são bons. Porque este documento faz o retrato daquilo que era efetivamente o orçamento inicial, com o menor número de alterações, e se for possível este ano devemos ter ainda menos alterações orçamentais,
é esse o target, é para aí que devemos caminhar. Agora, evidentemente que sejamos claros todos, o que tínhamos de partida foi bem executado. Ponto. Isso não há volta a dar. Podemos até tentar fazer o PIB. O que é verdade é que a execução orçamental representa aquilo que estava no orçamento em termos de receita, despesa, de GOP e de PPI, aquilo que foi cumprido, e quando temos taxas de execução em todos estes itens acima de 90%, bem acima de 90% em alguns casos, significa que o resultado em termos de execução orçamental só pode ser bom. E sublinho apenas com 3 alterações orçamentais, que é o menor número de que nos parece efetivamente haver memória. Acresce a isto outra coisa que não é de menos importância. Contas certas. É porque isto é muito importante, até porque, como o Presidente já disse e muito bem, vamos ter que recorrer a crédito bancário e vamos estar seguramente melhor preparados para termos melhores condições ao recorrer a esse crédito bancário. Reduzimos em 5% em termos de dívida global do município. Outro aspecto que não é de menos importância e que é importante relevar é o prazo médio de pagamentos. É evidente que o Executivo do Partido Socialista nós já tivemos prazos médios de pagamento de 38 dias, de 42 dias. Nós gostávamos e queremos muito voltar a chegar aí. Mas também já teve um pouquinho pior. E aí sim é que a guerra da Ucrânia teve influência, aí sim é que a pandemia tem influência por arrasto e tudo mais. Agora, há aqui uma questão clara. Em termos de execução orçamental, o que isto mede é a taxa de execução face ao orçamento original. Relativamente à navegação à vista, que é uma coisa que eu gosto sempre de ouvir, porque de facto os executivos do Partido Socialista, o executivo do Partido Socialista foi efetivamente o único que eu me recordo que apresentou um documento estratégico a 8 anos ou a 10 anos. O documento estratégico Arruda 2025 foi preparado há 6 anos, portanto em 2025 fará 8 anos, com uma perspectiva num horizonte temporal de 8, de 2 mandatos autárquicos, digamos assim, daquilo que era a nossa visão e o nosso caminho. E goste ou não se goste, e pelos vistos o povo da Ruda gosta, tem gostado, essa é a verdade, porque temos estado a seguir esse caminho. Os projetos que constam desse documento estratégico estão um atrás do outro, estamos a chegar lá. É evidente que não são todos à velocidade com que queríamos. Somos os primeiros a querer ir mais rápido quanto tal é possível. Eu sei que há gente que gostava que tudo fosse à velocidade do som ou da luz, que ainda é maior, mas nós sabemos bem que às vezes tem que ser passo a passo. Agora, a verdade é que, e isso também fica muito claro, não há navegação à vista nenhuma. Há uma estratégia, há um caminho, há metas, há objetivos, e é para eles e é por eles que lutamos todos os dias. É evidente que o PST provavelmente teria outros e terá outros objetivos. É legítimo, mas isso é a política, é mesmo assim que as coisas são, e depois aqueles que são soberanos na decisão decidem. E efetivamente parece-me que têm estado do lado certo da história. Bom, só para clarificar aqui uma questão que é pertinente clarificar. O que eu disse sobre a questão da fibra óptica é que o vereador, pelo visto, tivesse responsabilidades na gestão do orçamento e investiria recursos diretamente do município em matérias que não são da sua competência direta. Ou seja, e falei no mercado, o mercado das telecomunicações, como sabe, é um mercado concessionado, o Estado é o concessionário e há operadores que têm as licenças para poder operar no mercado. Não me parece que os municípios tenham esse tipo de prerrogativas de atuação e core business. A rede viária é uma competência municipal. A rede viária consta da lei de competências das autarquias locais. Basta uma leitura minimamente atenta para perceber que a rede viária é a responsabilidade do município. De todo modo, porque é que o município da Ruda investiu num projeto de execução e investiu numa expropriação, disponibilizando os terrenos para que o Estado fizesse aquela que é a maior obra pública de sempre, realizada exclusivamente de 100% no Concelho da Ruda dos Vinhos, que é a variante rodoviária externa. Precisamente pelo facto de, se não fosse dessa forma, dificilmente o Estado iria avançar neste timing com aquela obra. E nós já tínhamos perdido 30 anos. E, portanto, é uma obra que está legitimada. O Sr. Vereador, está legitimada a atuação do Executivo porquanto essa obra constava diretamente do programa eleitoral que foi sufragado. Portanto, nem sequer é um capricho do Sr. Presidente da Câmara. O Sr. Presidente da Câmara
executa aquilo para o qual obteve um mandato, através de sufrágio direto e secreto. E, portanto, sobre essa matéria, penso que não restarão dúvidas sobre a legitimidade da execução dessa obra, e só ficou por tardia. E eu recordaria a intervenção do Sr. Ministro das Infraestruturas, quando cá esteve no auto de consignação. Eu sei que o Sr. Vereador não esteve nessa altura, mas quando esteve na consignação da empreitada, o Sr. Ministro disse: se não fosse o município da Ruda ter chegado, ele disse essa expressão, se não se tivesse o município chegado à frente, provavelmente o Estado não teria feito esta obra. Isto não fui eu que disse, está gravado, foi o Sr. Ministro que disse na altura, e portanto facilmente se pode recuperar aquilo que foi dito nessa altura. Sobre a sua afirmação / comentário de estamos iguais em relação a 2021, porque isto é tudo muito esquisito, como é que se consegue ter aqui uma execução tão alta, mais alta do Oeste, etc, etc, estamos iguais. Eu gostava que o Sr. Vereador pudesse fazer essa questão junto dos moradores do bairro João de Deus, saber se estamos iguais a 2021, era uma pergunta pertinente de colocar aos habitantes do bairro. Aos moradores do Carrasqueiro, que não tinham saneamento e que passaram a ter, também era uma pergunta importante de colocar, e a todas as pessoas que tiveram que ser afetadas direto ou indiretamente pela obra da variante, nomeadamente alguns que ficaram desapossados de uma parcela de propriedade por força de uma obra pública que teve que ser realizada. Estamos iguais ao que estávamos em 2021. Era uma coisa interessante de se fazer, era perguntar a essas pessoas se de facto estamos ou não iguais a 2021. Isto não invalida aquilo que se disse, que foi a capacidade que tivemos que adaptar a gestão em função das circunstâncias, ou seja, tivemos que preterir algumas prioridades que tínhamos para poder executar e não comprometer todas as outras. É isso que é governar, é adaptar em função das circunstâncias, e é isso que estamos humildemente a fazer, e no fim se farão as contas. Agora, quando se afirma que estamos iguais a 2021, gostava que se fizesse essas perguntas a estas pessoas que acabei de referir, para saber se a resposta é essa. Muito bem, penso que não houve mais comentários, estamos em condições de poder votar estes documentos de prestação de contas para do ano 2022. O ponto 23 e se calhar o ponto 24 não é preciso apresentar, porque já está apresentado por natureza, mas vamos votar o ponto 23, que são os documentos de prestação de contas de gerência para de 2022, e eu questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria com 2 abstenções do PSD e, seguidamente, votar o ponto 24 da ordem de trabalhos. Questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 24 da ordem de trabalhos. Agora temos aqui uma grande empreitada que é assinar isto tudo, etc. Passava já este documento para os vereadores assinarem os pontos, que depois assino, se não tiver tempo agora, depois, de passar os documentos que são o resumo diário da tesouraria, os documentos para conhecimento, o licenciamento de obras particulares e uma carta do senhor, um ofício do Sr. Presidente da ARSLBT por causa da questão do Centro de Vacinação para o Covid-19. Bom, não havendo mais nada a tratar, resta-me apenas agradecer a presença e a participação de todos. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos.